Atendendo a vários pedidos, essa é a nossa análise do Mi Mix, um smartphone de ponta lançado pela Xiaomi no ano passado e que chamou bastante atenção no mercado internacional por causa do design com as telas praticamente sem borda. E olhando para ele já dá para entender por que ele fez tanto sucesso, né? É um aparelho bem lindo. Mas a combinação da tela enorme com o corpo de cerâmica não é o único charme do aparelho, e por dentro ele traz especificações bem impressionantes. Pode até não ser o dispositivo perfeito, mas ele manda bem em várias coisas. Vem comigo que eu vou explicar direitinho. Vamos começar dando mais detalhes sobre o design, que é um dos destaques do Mi Mix. Por mais que a tela não ocupe os 91,3% do corpo que a Xiaomi prometeu originalmente, isso não diminui nem um pouco o impacto que ele causa quando você liga o display. Para tornar a frente ainda mais limpa, a empresa moveu a câmera de selfie para baixo e trocou o alto-falante e os sensores de proximidade comuns por umas tecnologias mais avançadas. Mas fica tranquilo que eu vou falar delas daqui a pouco. E não é só a frente do aparelho que agrada. O corpo inteiro do Mi Mix é feito de cerâmica e vem com um acabamento espelhado que é muito bonito de se olhar, especialmente na versão 18K do aparelho, que vem com aros de ouro 18 quilates em volta da câmera e do sensor de digitais. É uma pena só que esse acabamento espelhado acaba deixando o celular cheio de marcas de dedo, e isso acaba estragando um pouco a beleza dele. Além disso, por mais que o corpo de cerâmica dele passe a sensação de ser bem resistente, a fama que ele tem por aí é de não se dar muito bem no caso de queda. Por isso, você provavelmente vai querer proteger o aparelho com uma capinha e usar ela o tempo todo. A boa notícia é que a Xiaomi se antecipou e incluiu uma capinha de couro dentro da caixa. Outro lado bom da capinha é que ela faz a pegada do Mi Mix ficar bem mais confortável, sem ficar escorregando da sua mão o tempo todo. Aí é só ser feliz, né? E já que a gente falou aqui da tela, vamos voltar um pouquinho e dar mais detalhes sobre ela. O painel usa tecnologia IPS LCD e tem nada menos do que 6,4 polegadas. Ou seja, o bicho é grande mesmo. A resolução é Full HD, o que garante um bom nível de detalhes. Mas teria sido legal se a Xiaomi tivesse trazido uma resolução Quad HD pra gente poder aproveitar um pouco mais esse espaço todo no display. Mesmo assim, a experiência já é bem legal do jeito que tá. Uma coisa que me incomodou um pouco na tela do Mi Mix foi a reprodução das cores, que acabou parecendo um pouquinho lavada pra mim. Além disso, a proporção de 17:9 acaba fazendo surgir uma tarja preta na lateral quando você vai ver um vídeo em tela cheia. Mas eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. A qualidade das imagens da tela do Mi Mix é bem boa e as cores são reproduzidas com bastante variedade. É que eu particularmente prefiro as tonalidades mais vivas de uma tela AMOLED ou Super AMOLED. Se você está acostumado com a tecnologia LCD e não se importa muito com esse tipo de coisa, pode ficar tranquilo que as cores não vão te incomodar. O design não é a única coisa excelente sobre o Mi Mix. O celular vem com o processador dos top de linha do ano passado, que é o Snapdragon 821. A versão mais básica do aparelho tem 4 GB de RAM e digníssimos 128 GB de armazenamento. Já a variante que a gente testou aqui foi a versão chamada 18K, que é a mais luxuosa, com os anéis de ouro e tudo mais. Além do visual mais chique, esse modelo chega com 6 GB de RAM e monstruosos 256 de espaço interno. Ele não tem entrada para cartão microSD, mas também, quem é que precisa disso nesse caso? E na prática, o desempenho fez justiça a esses números todos, e com louvor. O aparelho faz tudo o que você quiser sem o menor sofrimento e com bastante agilidade. Todos os apps rodam lisos, não tem nem sinal de travamento e sobra espaço para tudo. Os games não foram diferentes e o Mi Mix conseguiu tirar de letra os títulos mais pesados. Os gráficos rodaram no máximo sem engasgar e eu não sofri com queda de taxa de quadro por segundo em momento nenhum. Sem falar que é bem legal jogar numa tela grandona dessa, né? Especialmente se você tiver mão grande. Indo agora para a interface, o Mi Mix vem com a versão 8.2 da MIUI, que é a personalização que a Xiaomi escolheu fazer sobre o Android Marshmallow. Como sempre, ela continua sendo bem funcional e ágil. Ela combina a falta da gaveta de apps e os ícones no estilo iOS com os menus que lembram um pouco a TouchWiz da Samsung. Nessa parte, aliás, ela tem até um charminho, fazendo uns movimentos meio elásticos quando você rola a tela pelas opções. Uma coisa diferente que a Xiaomi adicionou no Mi Mix foi um botão flutuante para facilitar a navegação. Você clica no botão inferior esquerdo para ativar a função e aí vai poder posicionar o botão flutuante na posição que achar mais confortável na tela. Tocando nele, vai abrir um menu com atalhos para botões de navegação, para bloquear a tela e até para tirar um screenshot. É muito útil para quem tem mão pequena. A única ressalva que eu tenho que fazer nesse quesito é o risco do aparelho vir com a versão não oficial do sistema operacional, que é a chamada Shop Room. Essa versão do sistema operacional é feita com base no software original chinês e costuma vir com vários defeitinhos na hora de você usar. No caso do Xiaomi Mi Mix, você provavelmente não vai ter problema com isso, já que ele foi lançado já faz um tempo. A própria versão de teste que a gente recebeu não veio com a Shop Room instalada. Mesmo assim, se você tiver esse tipo de problema, é só dar uma olhada na descrição que a gente fez um tutorial completo explicando como remover a Shop Room. É só seguir os passos que você não vai ter problema. A câmera traseira de 16 megapixels consegue até tirar fotos legais quando você está num ambiente externo, com bastante luz solar. Nesse caso, as imagens saem com um nível de detalhes bom e uma representação legal das cores. Mas é só tentar tirar as fotos num lugar um pouco mais fechado para começar a ver ruídos nas imagens e perder um pouco de definição mesmo quando tem bastante luz. Já no escuro, o foco da câmera acaba ficando bem lento e as imagens
imagens ficam ruins mesmo se você usar o flash. E a história é bem parecida com a câmera frontal de 5 megapixels. As selfies saem boas quando você está sob o sol, mas ficam bem satisfatórias em lugares fechados. Já no escuro, bom, aí a câmera da frente realmente não serve para nada. Outra coisa ruim que eu preciso falar sobre a câmera frontal do Mi Mix é a posição estranha dela no canto inferior direito. Isso até não incomoda muito na hora de tirar uma selfie normal, porque você pode virar o aparelho de lado ou até de ponta cabeça e as fotos são corrigidas sem nenhuma dificuldade. O problema é quando você vai gravar um vídeo no Instagram ou outro aplicativo de terceiro, que aí você não pode virar a tela do aparelho e tem que segurar ele numa posição meio incômoda. E a coisa não melhora nos vídeos. Mesmo que o aparelho consiga gravar em 4K, os vídeos acabam saindo tão tremidos que fica difícil conseguir aproveitar alguma coisa. Seguindo para a bateria, a gente consegue dizer que os 4.400 mAh do Mi Mix fazem um bom trabalho, considerando o tamanho enorme da tela. Nos nossos testes de estresse, o celular consumiu 10% da carga em 1 hora rodando vídeo em streaming no YouTube com o brilho na tela no máximo. Isso significa que ele deve aguentar mais ou menos umas 10 horas com a tela ligada, que é suficiente para você jogar bastante e usar ele bastante antes de ter que ligar na tomada. Com um uso um pouco mais moderado, ele aguenta um dia inteiro sem grandes dificuldades e até sobra uma carguinha para a manhã seguinte. Só não é muito. E ele vai levar mais ou menos umas 2 horas para recarregar de 0 a 100%. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que eu ia explicar como que o sensor de proximidade e o alto-falante não apareciam na frente do aparelho? É disso que eu vou falar agora. Para conseguir deixar a frente do smartphone com esse visual bonitão, a Xiaomi teve que usar tecnologias menos convencionais para essas coisas. O sensor de proximidade que eles usaram é ultrassônico, então ele consegue sentir quando o seu rosto está perto para desligar a tela quando você for colocar o celular na orelha. Isso funcionou muito bem no tempo que eu passei com o Mi Mix e não causou nenhum problema. Já para a saída de som das chamadas, a solução foi usar um sistema que gera o som por meio de vibrações no metal dentro do aparelho. Com isso, a Xiaomi conseguiu remover os alto-falantes tradicionais da frente, mas isso veio com ponto negativo. O problema aqui é que esse sistema acaba funcionando como uma espécie de viva voz em tempo integral, então as chamadas saem bem altas e todo mundo que estiver em volta de você vai acabar ouvindo. E já que eu tô falando disso, vale mencionar que a saída de som segue a mesma tradição esquisita que muitos aparelhos chineses têm, e fica na parte de baixo, no canto direito do celular. Ou seja, você provavelmente vai acabar tampando ela com a mão e abafando o som quando estiver vendo um vídeo ou jogando com a tela cheia no modo de paisagem. Quando o alto-falante não está obstruído, pelo menos o som sai com um volume bom, mas rola um pouco de distorção nos volumes mais fortes. Passando rapidinho para o sensor de digitais na traseira, a posição dele é boa e fácil de alcançar. E se você estiver usando a capinha que vem com o smartphone, então é praticamente impossível de errar a posição do leitor. O cadastro das impressões digitais também é bem fácil e a leitura é rápida. Então esse é mais um ponto a favor do Mi Mix. Como a Xiaomi não está mais vendendo celulares oficialmente aqui no Brasil, quem quiser comprar o Mi Mix vai ter que usar sites como a Gearbest para conseguir importar o aparelho. Por lá, o modelo com 4 GB de RAM e 128 de armazenamento custa uns $540, sem considerar promoções. Convertendo para nossa moeda, isso dá cerca de R$ 1.700, mas é bom lembrar que a alfândega pode taxar o produto em até 60%. O mais provável é que a taxa deixe o preço perto de uns R$ 1.900 no total, mas é sempre bom se preparar para o pior e separar lá uns 2.725 só por segurança. Já se você quiser a versão mais parruda, que tem 6 GB de RAM e 256 de armazenamento, aí o total já com 60% de imposto fica nos R$ 3.478, o que vai deixar o valor mais perto de R$ 2.375. Nessa faixa de preço, o único aparelho disponível aqui no Brasil que poderia competir é o LG G6, que perde em alguns quesitos e ganha em alguns outros. Mas eu vou deixar os detalhes dessa disputa para o nosso comparativo, tá? Seja como for, o design excelente, o desempenho de ponta e o espaço enorme de armazenamento não deixam dúvida de que o Xiaomi Mi Mix é um smartphone sensacional. É uma pena só que as câmeras não fazem justiça a um aparelho tão bom e que ele não tem assistência técnica oficial aqui no Brasil. Mas se você não se importa com isso, então ele com certeza vale muito a pena. E aí, curtiu o Mi Mix? Deixa sua opinião aí nos comentários e aproveita para deixar qualquer dúvida que tiver sobrado que eu respondo assim que possível. Tá a fim de comprar esse monstro lindo na forma de celular? É só dar uma olhada nos links na descrição que você vai encontrar uns preços bem bacanas. Aproveita para deixar sua curtida no vídeo, se inscreve no canal para ficar sempre por dentro das novidades do mundo da tecnologia e clica no sininho para receber notificação antes de todo mundo. Eu fico por aqui por hoje, até a próxima!